Falamos outro dia sobre a importância da mastigação para a absorção dos nutrientes. O intestino é uma parte muitíssimo importante do nosso organismo, assim como todos os outros. Mas outros a gente tenta até trazer consigo precauções, manutenções, cuidados, mas do intestino exatamente nós não cuidamos, nós não vemos aonde nós vamos comer, nós não avaliamos o local, nós não avaliamos a comida, o cheiro da comida, o aspecto da comida, de cada item que está ali dentro, se está com uma coloração diferenciada ou não, sentir o primeiro sabor do alimento e ver se está tudo em ordem, se não tem um gosto adicional, um gosto a mais, pode ser pedido para trocar o seu prato. Isto é dever do local de alimentação. Mas nós vamos falar do intestino. Quem sofre com tudo isso, o que sofre com essas consequências do que nós ingerimos, é o intestino. O intestino ele tem pequenas partículas que é para absorção das nutrição, dos nutrientes e da vitamina. Doida aqui, né? E das vitaminas. Conforme o tempo passa, que nós colocamos o nosso intestino em constante infecção, em constante inflamação, de qual forma? Com alimentos, com bebidas alcoólicas, com comidas muito temperadas, industrializadas, temperos industrializados, fumo. Gente, tem uma infinidade de questões que prejudicam essas folículas, essas pequenas membranas, pequenas cabelinhos. Paredes do Bom, enfim, né? Vocês nós entenderam. também temos folículos linfáticos, que são onde sua estrutura é parecida com flagelo. Na linguagem popular, é o intestino vazado, é o intestino que pode não passar uma vitamina, mas pode passar um agente patogênico, um agente químico, por exemplo. E isso vai para a corrente sanguínea. Indo para a corrente sanguínea, ele vai fazer toda aquela questão que se faz no nosso organismo em relação ao sangue oxigenado que passa pelo organismo, que renova as células, que faz essa renovação dessas células, e que muitas vezes esse agente que passou pode deformar uma célula, que deforma outra, que deforma outra, que deforma outra, e isso vai parar em algum canto, em algum órgão, em alguma parede, certo? Para se formar um tecido de órgão, de qualquer órgão do nosso corpo, enfim. E ocasionar o chamado câncer, a célula cancerígena, a célula deformada. Então, quando nós cuidamos do nosso intestino, nós estamos cuidando praticamente do nosso corpo inteiro. E por isso a ingestão de água é muito importante para dar esse equilíbrio, para as fezes elas não ficarem muito densas e com isso prejudicar também a mucosa intestinal. Essas questões elas estão sendo muito comuns ultimamente, porque também os industrializados eles aumentaram e nós consumimos propagandas o dia inteiro, porque nós estamos com o celular, porque nós trabalhamos hoje em dia com o celular, né? Então, nós consumimos todos esses tipos de propagandas. Não temos tempo para comer de forma correta, e na hora que nós chegamos ao supermercado e pensamos o que nós vamos comer, é muito mais fácil que vem em nossa mente que faz remeter aquela propaganda do franguinho. Ah, mas é um franguinho que já tá ali, é só colocar no forno e pronto, tá pronto. Ah, e é isso que eu quero, porque o corpo pede descanso, né? Não, gente, essas escolhas elas têm que ser trocadas. Nós precisamos organizar a vida para poder organizar o que nós vamos alimentar. Então, não é um bicho de 7 cabeças você se organizar em relação à cozinha. Dependendo da quantidade de pessoas que existem na sua casa,
Se não for uma turma de 10, 15 pessoas, você consegue preparar alimentos para uma semana inteira em 2, 3 horas, dependendo do alimento, tá? Gente, é óbvio, né? Tem alimentos que pede para maturar o tempero, tem alimentos que precisa aguardar uma certa consistência para se fazer, mas enfim, eu tô falando alimentos básicos, arroz, feijão, do dia a dia. Então, dá para se programar, dá para armazenar, fazendo de forma correta, com técnica correta, que não haja nenhuma contaminação que seja cruzada, que seja derivado do local de compra. Então, tudo isso nós temos que estar de olho, não para que nossa refeição, não só porque nossa medicação... Enfermagem, sai de mim. Não porque nossa comida ela tá... Olha, perdi até o prumo preto. Não é que a nossa comida, a gente não vai olhar para a nossa comida como só um agente que tem sabor. Não, nós estamos digerindo o que vai nos sustentar, o que vai nos nutrir, o que vai nos hidratar e vai fazer essa composição para que o funcionamento do nosso organismo haja de forma certa, correta. Nós sabemos que essa questão da transformação de célula cancerígena, ela está no topo da tríade, ou seja, é a genética que vai definir, certo? Correto. Mas o que nós estamos fazendo? Consumindo muitos industrializados, nós facilitamos dessa forma, na forma que o intestino fica sensível a tratar desses agentes. Então, e se tem uma compulsão junto? E aí, o que fazer? Porque aí a compulsão, ela vem de uma forma que a pessoa ela não tem o controle de si, ela dá o gatilho nela e ela come aí um pote de sorvete inteiro, ela come aí um pacote de biscoito. Nós não estamos falando de destempero, aquela coisa quando a gente perde a mãozinha, vou comer de novo. Não é isso. Nós estamos falando da pessoa abrir um pacote de um waffle recheado com chocolate, que eu não vou dizer a marca aqui, mas você come sem perceber e come. Se tivesse mais, comeria mais. Nós não estamos falando de uma coisa simples, nós estamos falando dessa questão que é agido cegamente, é uma coisa compulsiva, é maior do que a nossa, da realidade, da nossa real visão como um todo. E por isso que a alimentação dos... Tô vendo ali. Por isso que a alimentação ela é de suma importância para o intestino. Então vamos cuidar mais do nosso intestino, vamos nos hidratar muito mais, porque a água ela faz um excelente papel de ajudar a filtrar, a limpar, a levar com os agentes antioxidantes coisas que não nos servem. Então, como hoje é dia da nutrição, nada melhor do que ter uma orientação, né? Porque políticas públicas não faz mal para ninguém, gente. Não há classe, não há questão alguma para não se ouvir uma política pública digna. Algo que faça diferença na sua vida, algo que traga saúde, que traga benefício. Eu não me importo de trazer, trago por puro prazer, sempre fui da área da saúde, então eu vou continuar cuidando das pessoas ao meu modo, né? Um modo virtual, um novo modo, um modo tecnológico, mas não vou deixar de passar informação. E é isso que eu queria falar para vocês. Feliz Dia da Nutrição para todos os colegas.
Nené. E para todas as pessoas que nos respeitam, nos apoiam, sabem a importância da nutrição no desenvolvimento da sociedade. Tá bom, gente? Tchau, tchau!